Atos dos Apóstolos é rico em exemplos de oração eficaz. Logo no primeiro capítulo, vemos os discípulos orando em duas ocasiões. Sua oração no cenáculo, depois da ascensão do Senhor Jesus, foi respondida em Pentecostes. Seu pedido por direção na escolha de um sucessor para Judas foi respondido mediante a sorte que caiu sobre Matias. O momento acontece ao longo de todo o livro, esse momento de oração. As pessoas que se converteram no dia de Pentecostes perseveravam na oração. Note Atos capítulo 2, versículo 42. Os versículos subsequentes, os versículos 43 a 47, descrevem as condições ideais experimentadas por essa comunicação de oração. Depois da libertação de Pedro e João, os cristãos oraram pedindo ousadia. Note no capítulo 4, versículo 29. Como resultado, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra de Deus com grande intrepidez. Atos capítulo 4, versículo 31. A fim de poderem se dedicar mais intensivamente à oração e ao ministério da palavra, os 12 apóstolos sugeriram que 7 homens fossem escolhidos para cuidar das finanças. Note isto no capítulo 6 de Atos, nos versículos 3 a 4. Em seguida, os apóstolos oraram e impuseram as mãos sobre os 7 escolhidos, no mesmo capítulo 6, versículo 6. Os versículos seguintes deste capítulo registram grandes vitórias na propagação do Evangelho. Note os versículos 7 a 8. Estevão orou quando esteve prestes a ser martirizado, no capítulo 7, versículo 60. O capítulo 9 registra uma das respostas a essa oração. A saber, temos aí a conversão de Saulo de Tarso, que testemunhou o apedrejamento de Estevão. Pedro e João oraram pelos samaritanos convertidos, e estes receberam o Espírito Santo, no capítulo 8, versículos 15 a 17. Nós sabemos hoje que o Espírito Santo não é recebido desta forma. Como já pensamos em outro vídeo, era uma situação especial, um momento de transição daquilo que Deus tratava com Israel e agora o nascimento da igreja. Mas este assunto está desenvolvido em outro vídeo. A pessoa salva hoje recebe o Espírito Santo no momento que ela crê no Senhor Jesus. Bem, depois da sua conversão, Saulo de Tarso orou enquanto estava na casa de Judas. Em resposta a essa oração, Deus lhe enviou Ananias. Confira no capítulo 9, versículos 11 a 17. Pedro orou em Jope e Dorcas voltou à vida. No mesmo capítulo 9, versículo 40. Em decorrência disso, muitos creram no Senhor. Note o versículo 42 deste capítulo. Temos também as orações na casa de Cornélio. Ele era um centurião gentil. E subiram com a oferta memorial diante de Deus, a oração dele. Note no capítulo 10, versículos 2 e 4. Um anjo do céu lhe apareceu numa visão e o instruiu a mandar buscar um homem chamado Simão Pedro. Note isto no versículo 5 deste capítulo 10. No dia seguinte, Pedro orou. Note, capítulo 10, versículo 9. Sua oração foi respondida por uma visão celestial que o preparou para abrir as portas do reino para Cornélio e outros gentios. No capítulo 10, versículos 10 a 48. Quando Pedro foi preso,
os cristãos oraram por ele com grande fervor. Esta era uma outra ocasião. Já estamos aí no capítulo 12 de Atos, no versículo 5. Para espanto daqueles que estavam orando, Deus respondeu e libertou miraculosamente Pedro da prisão. Note os versículos 6 a 17 do capítulo 12. Os profetas e mestres de Antioquia jejuaram e oraram. Note o relato no capítulo 13, versículo 3. Iniciou-se assim a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Alguém disse que esta foi a oração de impacto mais amplo de todos os tempos, pois por meio dos missionários Paulo e Barnabé, seus efeitos foram sentidos nos confins da terra e atravessaram o tempo até os dias de hoje. Ao voltarem para Listra, Icônio e Antioquia, Paulo e Barnabé oraram por aqueles que haviam crido. Capítulo 14, versículo 23. Um desses indivíduos era Timóteo. Quem sabe foi em resposta a essas orações que Timóteo acompanhou Paulo e Silas na segunda viagem missionária. Na prisão em Filipos, as orações de Paulo e Silas à meia-noite foram respondidas com um terremoto e a conversão do carcereiro e sua família. Este foi o resultado. Capítulo 16, versículos 25 a 34. Temos também as orações de Paulo com os presbíteros de Éfeso em Mileto. Note capítulo 20, versículo 36. Naquela ocasião foram seguidas de demonstrações comoventes e afeto e tristeza deles por saberem que não veriam o apóstolo novamente nesta vida. Os cristãos em Tiro oraram com Paulo na praia. Note o capítulo 21 de Atos, versículo 5. E sem dúvida, essas orações o acompanharam até o patíbulo em Roma. Antes de naufragar, Paulo orou em público, dando graças a Deus pelo alimento e, com isto, restaurou o ânimo da tripulação e dos passageiros taciturnos. Note capítulo 27 de Atos, versículos 35 a 36. Na ilha de Malta, Paulo orou pelo pai enfermo do governador. O resultado foi uma cura miraculosa. Capítulo 28, versículo 8. Fica evidente, portanto, que a igreja primitiva vivia na esfera da oração. Quando os cristãos oravam, Deus operava. Ainda hoje, este é o caminho do crente e da igreja. O caminho da ligação espiritual da terra ao céu, da comunhão com Deus em oração. O crente pedindo ou agradecendo e Deus respondendo às suas orações. Amém. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.